Obrigado, coral. Obrigado, ancião. Obrigado, igreja. Esperamos que a nossa técnica nos ajude. Estamos no sábado especial que introduz a Semana das Publicações. Isto a nível da Igreja Mundial, se assim podemos dizer, com o tema Alegria Celestial na Missão. Seja bem-vindo a esta hora especial de ouvir Deus a falar através de um canal humano e mediante a contribuição desta área técnica que esperamos não traia o trabalho divino e ainda que Satanás tentar desafiá-lo-emos. Em nossas visitas especiais, acreditamos que se houver, seria bom que as diaconisas, os diáconos nos colocassem sempre neste lugar, nesta área. Quando estava estacionado lá, mas uma vez disse, aquele irmão que está vindo lá é novo, está conhecendo agora a igreja. É bom que estes irmãos sejam identificados e o lugar deles merece sentar aqui. Eu vejo lá, mostrar o irmão lá sentado, acredito que deve ser ele mesmo. Faz bem de colocar mesmo aqui. O tema que está a girar nos últimos tempos e vai levar conosco todo o tempo de um quinquênio fundamentados na Bíblia, focados na missão. E olhando para o tema central desta semana, Alegria Celestial na Missão, este tema nos obriga a centrarmos a nossa atenção para o tema fundamental do quinquênio, fundamentados na Bíblia, focados na missão. Falar da Bíblia é um livro de grande dimensão. Supera todos os livros que este mundo já expôs na praça pública. A Bíblia, ela nos revela um Deus criador, um Deus digno de toda a adoração. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia revela um Deus criador. E por conseguinte nos orienta a adorá-lo em espírito e em verdade. E transmitir este Deus a todo mundo. Isto os nossos antepassados já o fizeram. E nós somos os continuadores deste trabalho de anunciá-lo ao mundo. E sendo ele o único que merece a adoração, do Gênesis ao Apocalipse, toda uma narrativa bíblica, o que mais que Deus contesta é a idolatria. No passado, os israelitas foram mesmo orientados de contrapor ao fenômeno da idolatria. Foi a tarefa principal. E tudo indica que continua a ser a mesma que hoje nós temos. Pelo mandamento de Deus, não é por acaso que a lei o mandamento contra a idolatria está na primeira linha. E em destaque, podemos aqui falar das imagens de escultura, que se enquadram na ordem da idolatria. Já no passado, Deus foi tão contundente a orientar a Israel de que quando chegasse na terra prometida, a tarefa principal que eles teriam, e como é mesmo a batalha, a luta contra a idolatria, é matar os idólatras. Pesado isso, né? Matar os idólatras. Deus mesmo orientou assim. E destruir e derrubar as suas estátuas. Nosso Deus é sério quanto à luta contra a idolatria. Ele orientou, matem todos eles. Está em Deuteronômio 7, verso 1 a 6. Alguém talvez diria que não, até aí Deus então é contra a lei dos direitos humanos. Não é. Quando você está ao extremo com a maldade, ele não te vê mais como pessoa, te vê como animal. Um animal irracional. Que até nem mesmo pelo direito da lei da conservação da natureza tem direito. Não. Não. E conhecemos o tipo de animais que pela lei da natureza não são contemplados. Eles têm que morrer, têm que ser extintos. Uma vez já falei desta área ali. E quando Deus ordenou matar os idólatras e destruir suas estátuas, era um decreto dado à exterminação de toda uma civilização. E se levarmos isso ao contexto de hoje, podemos identificar certas pessoas, certos organismos que apenas nos fazem lembrar o tipo de sociedade a que Deus determinou a matar, exterminar. As pessoas hoje, você encontra elas
a venerarem aquilo que Deus proibiu não fazer. E ainda mesmo em dias próximos, veremos o que estou falando aqui. O mundo vai testemunhar por si mesmo em amplitude aqui no nosso país, em Angola, e darão razão no que vão entender melhor o que estamos a dizer aqui. E isso no tempo do passado, nos tempos antigos, esta sociedade humana que concorre para esta maldade que Deus já contestara na história bíblica. Aliás, também o fazem bem prevenidos na disposição de serem destruídos. Isto sim. Mas vamos lá para a segunda área deste tema. Que a segunda área fala do foco na missão. Assim detalhamos a primeira, fundamentados na Bíblia. Na verdade, a Bíblia, ela revela Deus como o único que merece ser adorado. E não se esqueçam de que um dos elementos fundamentais é do sinal que a própria Bíblia também revelou, mostrou, que distingue os filhos de Deus dos filhos do mundo. É o sábado. É o sábado. A Bíblia foi clara, a palavra de Deus foi clara. Desde o passado, leiam em Gênesis 12, por aí, há um texto que está claro a dizer: o sábado é o sinal que distingue entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. Então, vocês que observam este dia e vocês que aprendem a observar este dia não estão perdidos. Ainda mais que vocês entraram numa comunidade que obedece este mandamento da proibição da idolatria. Estão no caminho certo e escolheram bem. Para falar da segunda área do foco na missão, meus irmãos, este assunto da sua pertinência, quero dedicá-lo em oração a Deus. A ti, querido Pai que estás nos céus, estou orando pelo poder e inspiração de forma particular ao navegar nas essências de um assunto tão sensível para uma igreja missionária e em especial para toda uma liderança, de formas que ninguém se esquive da boa fé de compreendê-lo dentro da franqueza que impõe em seus detalhes. Assim seja, ó Senhor. Prezados irmãos, focados na missão, nos leva a aprender alguma lição com alguns animais. Deus, muitas vezes, indicou os homens, orientou os homens a tirar lições em alguns animais. O provérbio falou das formigas. Conhece essa história? Preguiçoso, tira a lição da formiga. Mas neste tema missionário, eu trouxe aqui a figura da abelha. Vamos aprender com a abelha. O que é que as abelhas nos ajudam para entendermos o foco na missão? Fora do lado negativo que as abelhas representam, até mesmo na Bíblia, na essência elas representam virtude. De acordo a uma narrativa que colhemos, ela está dizendo assim, que as abelhas representam trabalho, organização, abundância, doçura, produtividade e chamada de atenção do tempo de agir, trabalhar e confiar que Deus está cuidando de tudo. Elas sinalizam que a bênção está batendo a porta. Simbolizam prosperidade, união e trabalho divino. Também elas ensinam que mesmo nas pequenas criaturas existe grande sabedoria. Sua presença pode ser um anúncio de bênção vinda em enxame. Também são vistas em algumas culturas e tradições espirituais como mensageiras divinas, trazendo sinais de diligência, cooperação e abundância. Elas são associadas frequentemente ao trabalho árduo e à produtividade. Elas são conhecidas por sua capacidade de trabalhar em conjunto para alcançar um objetivo comum. Que bom! Espiritualmente, a presença delas é um lembrete da importância de se dedicar ao trabalho com diligência e perseverança. Pode ser um sinal para que você valorize o esforço coletivo e a cooperação em sua vida pessoal e profissional. Também simbolizam a comunidade e a interconexão. As abelhas trabalham juntas e em perfeita harmonia. Elas podem ser um lembrete da importância do apoio mútuo e da cooperação para alcançar objetivos maiores. É interessante, não é? As abelhas. Dia 25 de março, eu estava lá nas voltas na cidade. Quando estava já em direção ao Laureano para vir aqui nos nossos corredores, uma coisa me diz, ainda passa na missão. Quando chego na missão, eu vejo à distância
Alguém está a vir a correr a se sacudir. Esse sacudir significa, é que esse irmão, lá na missão, conhece na missão. Mas o sinal que estava dando, deu-me já a entender de que ali a situação está quente. O outro, as abelhas estão contra ele. Então eu já estava precavido, fechei os vidros do carro para não me invadir. Cheguei lá, encostei. É sair as rápidas no carro, correr, entrar logo e fechar a porta. Até a secretaria disse, fecha a janela, ainda fecha a janela lá. As instalações da missão foram invadidas pelas abelhas. Claro, não entraram, mas uma pelo menos eu vi entrou. Até mordeu alguém. Ferou, né? Isso. As abelhas invadiram, foram até aquela área do presidente, atingiram o mesmo lá. E eu subi até no secretário, o secretário, eu vi que ele também estava um pouco assim aflito, porque recebeu o telefone do presidente a ligar. Ainda bem só aqui. Eu vi. Mas o azar é meu ou é dos outros? Geralmente quando você vai e encontra um problema, ou você é que é o problema que trouxe, ou então o problema não é para contigo, o problema é dos outros. Ou você é alguém que veio a tempo próprio para ajudar a resolver o problema, ou você é o próprio problema. Mas eu estava vendo naquele momento, eu me senti não sendo alguém para resolver o problema, mas também não me senti como um problema para tal. Não. Antes, pelo contrário, eu me senti como Josué. Josué perante o anjo. Josué perante o anjo com vestes sujas. E que ele saiu daí com vestes limpas, com novas vestes. Sim, porque a nossa missão representa um lugar de santidade. Um lugar onde cada um que lá chegar sai de lá purificado, sai de lá limpo. Isso não pode ser um mito ou uma verdade. É o nosso lugar lá. Os demônios lá não chegam. Eu procurei perceber o significado daquele fenômeno das abelhas. Eu disse, uau, são as bênçãos que pairaram neste lugar santo. Esta nova administração está bem abençoada, porque inicia com um fenômeno que revela as bênçãos do sucesso que vem por aí, naquilo que na verdade se acredita representar a figura das abelhas. Amém, irmãos? Amém. Por isso é que eu me senti como Josué. Eu disse, bom, mas cariei, não programei vir aqui. Será que sou um dos escolhidos para fazer parte dessas bênçãos que recaem hoje para a nova liderança? É o que Deus revela para mim nesse contexto. E isto até me remeteu a recordar, a imaginar que, será que é uma das profecias, é um dos sinais que vão se cumprindo daquilo que uma vez já aconteceu comigo? Porque assim, os que vivem realmente os contornos da fé, eles andam por detrás dos sinais, sabem interpretar, eles não se perdem. Recordo-me uma vez, na sessão de mordomia da divisão que tivemos recentemente, ainda este ano, deve ser em janeiro, o preletor, recordo, foi o pastor Enoque Paulino, disse que, olha, vamos fazer ainda aqui um exercício de darmos daquilo, de nos valorizarmos, da forma como Deus nos valoriza a cada um de nós. Ainda vamos ver se nós também, entre nós, somos capazes de nos valorizarmos a nós próprios, descobrindo os valores que há em cada um de nós. 4 voluntários, vinde ainda aqui à frente. E vocês sabem quando se chama voluntários? Voluntários fogem, não aparecem. Mas graças a apareceram lá alguns, 2. O terceiro estava hesitando, vou, não havia hesitação. Não, levantou, teve coragem. O quarto, como é? O quarto, vem daqui. Naquela luta ninguém aparecia. O meu nome saiu. Eu estava escondido, não estava para ir lá ir, afinal o meu nome saiu. Então é como mais aí. O que vai haver ali? Depois vou ser envergonhado, vamos fazer uma pergunta, não vou conseguir. Geralmente é assim. Então é ir, porque uma voz chamou, vem aqui, vem aqui. Eu cheguei até lá. E quando já se deram conta, olha, aqui vamos fazer o seguinte: cada um de vocês escreva no papelito os valores que vocês veem em cada um dos 4 que estão aqui presentes. Não falem nada do mal, aqui é só falar do bem, do prestígio, daquilo, dos valores da pessoa, porque nós estamos para nos valorizarmos um ao outro. Quando ia a conferir os votos que calharam no meu nome, eu fiquei espantado. Eu tenho valores até a este ponto que os outros me dão, todos os pastores me dão valores desta maneira. Eu fiquei espantado. Josué com vestes sujas, para sair daí limpo. Não demorou, os outros me censuram. Diz que você vamos te propor. Para quando? Não sei. Eu disse, não. Será que até o lixo vale? E o outro respondeu, pastores renomados. O outro respondeu, já estás, vamos te limpar. E o outro disse, não, já estás limpo. Não demorou a distância, o outro lança uma voz. No outro dia mais. Opa, olha. Aqueles lá não são hipócritas. O que eles falaram
Vão cumprir. É como que dissesse assim: nós não somos hipócritas. Nós não somos indiferentes. Não somos falsos. Não somos contraproducentes. Vamos cumprir. Na base dos sinais providenciais designadamente encadeados. Vamos cumprir. Será que eu, ao estar aqui a ver esse fenômeno das abelhas, é a profecia que os outros falaram que vai se cumprir aqui? E eu vi, daquele momento eu fiquei comprometido com um testemunho próprio para tal. Eu vi que não apareci naquele lugar por acaso. Existe ocorrência que precisa de uma testemunha para daí sair e declarar o valor daquilo que se viu e se ouviu. Há coisas que não seremos nós próprios que testemunharemos daquilo que vimos e ouvimos. Tem que ser os outros. Porque ninguém consegue se engrandecer a si próprio. Mas aquele fenômeno apareceu para engrandecer a nossa liderança. Porque são as bênçãos que sobrepuseram naquele meio, naquele nível. Dominaram todo aquele cenário. Ninguém vai dizer, saindo de lá, dizer que opa, nós somos abençoados, hoje o Senhor nos visitou. Mas alguém, uma testemunha, tinha que sair a dizer assim: eu fui e vi. Gente, acredite que Deus está conosco. Deus domina. Deus é rei. A sua missão está declarada a não falir. E Deus, afinal, entende. Ele dá a lição para nós, a nos focarmos na missão. Por isso é que sinais dos gêneros acontecem. Não tem como não acontecerem. Não tem como não acontecer. E as pessoas do bom coração, elas não hesitam em dar um bom testemunho daquilo que viu de bom para com o outro. Mesmo que esta pessoa não vai bem com o coração dele, mas a pessoa sincera, ela sempre engrandece a parte boa que ele vê. Não é da prestação que ele vê da parte daquele que ele próprio não gosta. Mas nós às vezes fazemos o contrário. Já que alguém não lhe gostamos, mesmo que ele faça um trabalho bom, lhe vemos como alguém. O trabalho que ele fez, não. Quem é o irmão? Vai dizer que é o irmão que fez aquilo e não vai bem com o nosso coração. Aquele irmão é orgulhoso. Aquele lá fez isso só porque aqui está se elevar. Não faça isso. Seja honesto. Seja honesto. Divida as águas. Divida as águas. E é interessante que nos contornos da fé, lidar com as questões de fé, também é uma questão de aprendizagem. É uma questão de aprendizagem. E Deus elogia até os pequenos atos que a gente faz. Estou recordado de Davi, quando Deus elogiou Davi. Davi diz assim: Deus, eu não fiz nada que merecesse um elogio. Isso é demais. 1 Crônicas 17, verso 16. É demais. É mesmo assim. Admirar as coisas, mesmo poucas, pequenas, que os outros fazem. E não foi por acaso que até Jesus admira a fé do centurião. A dizer: grande é a fé deste homem, que até nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Até Jesus admirou. Eu também cheguei a admirar uma vez. Fui procurar a peça do tio João, um mecânico. E ele é uma peça que custou muito para eu encontrar. E esses carros que nós carregamos com ele, às vezes as peças não aparecem. Ele encontrou a peça e me deu. Assim já tinha rodado todo o banco, não consegui. Ao me dar aquela peça, eu disse: quanto é? Ele disse: não, leva, é de graça, eu não vou vender. Ainda mais, de graça. Não, tio João, pelo menos receba só uns 5 mil de saldo, faz favor. Ele recebeu e depois eu lhe disse: Deus te abençoe. Sabe o que ele respondeu? Ele disse: já estou abençoado. Eu nunca ouvi tamanha resposta assim. Fiquei naquela: este homem, já estou abençoado. É grande fé. É alguém que o tempo dele, na vida dele, ele já se sente abençoado. Por isso ele não demorou. Já estou abençoado. Já ando com bênçãos. Eu já sou alguém abençoado. Gente, aprendamos uma fé do tipo que nos leva já a acreditar de que nós não temos problemas. Nós já somos abençoados. Deus já nos abençoou. Viver com a certeza de que eu não tenho inimigo. Viver com a certeza de que eu não tenho dívidas. Não tenho dívidas superiores que a do amor. O amor, sim, é a maior dívida que a gente temos que sentir. Temos que ter a certeza de que a nossa consciência está limpa e estamos bem com o nosso Deus. Há pessoas que a bênção já veio, mas ainda anda mais atrapalhada, ainda lamenta mais, ainda se queixa mais. Ainda se queixa mais.
Senhora, você já está bem com o teu marido, as outras não têm marido. Andam de baixo para cima, com as bacias, com todo o sofrimento, este tempo de chuva, não tem que se esconder. Você ainda tem um lugar onde se esconder. Não reconhece isto para agradecer. Não faça isso. Não faça isso. E aqui estamos a falar de uma fé que não se imita. Tem que ser uma fé nossa própria. Sabe de alguém que um dia imitou a fé, mas não lhe deu certo? Foi Pedro. Imitou a fé de Jesus, que andou em cima da água. Jesus me chamou, eu também vou andar. Imitar a fé. As tantas começou a nadar. Ainda lhe salvaram mais. E tem que ser uma fé firme. Eu uma vez também me enganei e irritei a fé de alguém. Mas depois também não me deu certo. Pastor Cameia, numa das conferências, isso foi da conta 2004 ou 2005, uma coisa assim, ou 2006. Quando começa as suas conferências, primeiro fez a oração, Senhor, era no tempo de chuva e chuva de verdade. Novembro. As chuvas cessem a partir de agora. Aquilo fez admirar, todo o município admirou. Nós ouvimos durante a semana, a chuva está dando volta, só. No lugar onde estamos, nada, a chuva não vem. No último dia, sábado à noite, ele agora ora. Ó Senhor, agora a chuva venha. É a tua vez, porque terminei o trabalho. No mesmo instante, as gotas começam a cair. Saímos daquele lugar, já molhados. Eu disse, uau, eu vou imitar essa fé também. Numa viagem de congresso para vir aqui no banco de Mota. A Mota começou a me complicar. A partir de lá da Viamba, os raios começaram a arrebentar. Andei, os raios arrebentam. Mas um arrebenta tudo à toa. Eu disse, não, era numa quinta-feira. Para realizar o congresso lá na Jerusalém. Eu descobri, dei conta de que nada. Agora aqui chegou o momento do desafio da fé. Aqui é a fé agora que vai funcionar. Eu disse, oh Deus, acredito que isso é uma prova. Para mim isso não é nada. Aumente mais ainda, se é prova da tua parte. Para mim isso não é suficiente. Eu quero mais, aumente mesmo. Isto é para dizer que a fé que estamos falando aqui não é aquela fé de pedir só os benesses, de pedir só as boas coisas, não. A fé verdadeira chega até o ponto de pedir as provas horríveis, severas. Porque estamos no treinamento. O soldado que não quer passar numa prova severa, esse não é soldado. É isso que eu me vi obrigado a pedir algo que não se pede. Eu pedi. Aumente a prova, para mim isso não é nada. Comecei a nadar com a moto. Pum, a moto estragou mais. Cheguei até lá, ultrapassar o roque e tal, mais ou menos aqui à frente, e graças a Deus consegui ultrapassar o toco. Com toda a luta, o sol começou a declinar, o sol está a entrar, já está a entrar. Já entrou mesmo. Agora eu disse, isso não é problema, hoje ainda é quinta-feira, vou passar na noite aqui mesmo no caminho. Entrou na mata sozinho, nos arbustos. Pronto, arrumei a minha coisa de deitar, pronto. Eu disse, aqui vou dormir bem. Isso não vou dormir bem. Até não sei quem tal, aumenta mais, isso até para mim não é. Para mim não é nada isso. Gente, imitar não é bom. Porque chegou no momento, depois de eu dizer que aumenta isso é pouco, o céu, na hora, o que eu vi, enegreceu. As nuvens pareciam cair sobre minha cabeça. Era uma enxurrada de chuva que estava bem organizada para mim. Só que aquilo cobriu todo o céu, aquilo de cabina com aquilo dava medo sozinho. Algumas gotas grandes, já começaram a cair na minha cabeça. Eu disse, oh Deus. E recordei as expressões de fé do pastor José Celestino. Ele sempre diz assim, tudo sim, menos isto. Eu recordei essa expressão. Oh Deus, tudo sim, menos isto. Tudo sim, menos o quê? Menos isto. Na hora, a ventaninha de onde veio não vi mais. Só sei que é uma ventaninha que nunca mais vi na minha história. Limpou todas as nuvens de um lado ao outro, de cabina com nene, e dormi em paz. Quando cheguei em casa, a casa do meu irmão, onde me hospedei, a primeira notícia do meu irmão é, mano, aqui, esse é o problema que vimos ontem à noite. É que, diz que eu estava a ver essas chapas aí. Escaparam por ontem, a ventaninha que passou aqui, nunca foi vista. Eu disse assim, é por minha causa. É por minha causa, sou eu. Dormi à noite, me vi aflito, orei no que orei, aquilo sou eu. O homem tentou imitar a fé e desistiu. Eu devia aguentar a própria chuva, né? Porque é o próprio que pedi? Não. Portanto, mas há momentos em que nos vimos obrigados mesmo a suportar tamanha prova. Temos que apostar, não importa quanto.
Jó, da sua vez, só dizia: de Deus não recebemos o bem, também o mal. Essa experiência até me faz recordar Jonas. Jonas, que também, acredito que também admirou a consideração que Deus teve para com ele. De tal ordem que ele mandou para pregar, mas ele já recuou, achando-se incapaz, vulnerável. Mas ainda assim, Deus, ao desconfiar, lhe empurra para lá. Existem alguns cargos que os outros propõem para nós e nós, com medo, negamos. Mas o céu, como quer que somos nós mesmos que temos que fazer, de uma ou de outra forma, ele nos empurra para lá. É o que aconteceu com Jonas. Acredito que ele admirou mesmo. E que até fui poupado dentro do ventre do peixe. Fui poupado. Acredito que ele admirou a grande consideração que Deus lhe fez. Jonas, um líder que emergeu das provas e dificuldades da carreira. Jonas é que representa um líder que ressurge, um líder que emerge das provas e dificuldades da carreira. É Jonas. E esse tipo de líderes são ícones numa organização. São ícones. São ícones. O foco na missão, muitas vezes, ele leva a pessoa, leva Deus a poupar alguém em meio das dificuldades, porque o foco é a missão. É o que aconteceu com Jonas. Até aquele peixe que ele engoliu devia representar as pessoas maldosas, as pessoas que andam com dentes aguçadas, as pessoas que andam com bocas abertas para engolir os outros. Aquele tubarão devia representar os tubarões humanos, que quase nos tragam, nos engolem, mas a dada altura nos cospem. Se veem obrigados a nos cuspirem, porque nos seus ventres nós não aguentamos, porque lá ainda clamamos: oh Deus, estou aqui engolido, o que fazes por mim? E Deus, em nome do foco na missão, Ele nos livra. Assim livrou Jonas. Jonas tinha que sair obrigatoriamente do ventre, até do ventre, não só da boca, mas lá do fundo, das entranhas do tubarão, para cumprir a missão. Você tem uma fé até esta dimensão, de tal ordem que Deus lute por ti? É um teste grande este. Este é um grande teste. É verdade. Mas ainda da experiência das abelhas na missão, não é tudo, porque quando saí de lá, ao chegar em casa, no mesmo dia 25 de março, lá para 19 horas, é assim. As bênçãos de Deus nos acompanham, até mesmo onde nós estamos. Aquilo pareceu que a unção que eu recebi da missão por aquele fenômeno não bastou. A minha esposa tinha que receber também. Por isso é que no mesmo dia 25, em casa, eu saio do fenômeno das abelhas, chego em casa no mesmo dia, às 19 horas, agora é a vez da esposa. Sabe o que aconteceu? Um raio bate no nosso meio. Assim, estávamos juntos assim. Vai de conta, irmã, assim conforme estamos. Um raio bate e ela lentamente cai. Só que eu tinha que lhe apoiar para não cair. E eu disse: uau, talvez se eu não navegasse já nos fenômenos espirituais, eu entenderia, concluiria como sendo um mau sinal. Não é assim? Sim, como sendo um mau sinal. Mas como já venho das evidências celestes, eu disse: não, esse não é um mau sinal, esse é um bom sinal. É o fogo purificador. Agora já é a vez do fogo que vai purificar. Agora já estamos numa alta dimensão da purificação. Agora é o céu, diretamente a presença divina em raio purificador. Moisés foi purificado pelo fogo na sarça ardente. Isaías foi purificado pela brasa que vinha do altar. Nós, de uma ou de outra forma, precisaremos de ser purificados por uma força contundente. E da nossa vez foi por aquele raio. Eu ainda não informei bem o lado espiritual disso à minha esposa. Se calhar ela está a pressentir mal, eu depois vou lhe encorajar que não, fique calmo. Aquilo é a visita do céu. Você não é maldosa, nós não somos maldosos. Nós ainda vivemos uma fé que nos diz que já estamos abençoados. Nada tem direito de tocar sobre nós, sobre nossos corpos. A nossa casa é abençoada. Ninguém chega lá à toa. Falta lhe encorajar nesta. E porque enquanto casais, a batalha é nossa. A batalha é conjunta na missão. Se a batalha é conjunta na missão, as bênçãos têm que vir para nós todos, para nós juntos. É assim.
E isto traz alegria. Agora, veja o título, a alegria para a lição que essa semana traz o título maior. A alegria celestial na missão. Isso traz alegria suprema, meus irmãos. Quando nós nos sentirmos abençoados no serviço do Mestre, isso traz alegria. Isso traz alegria. Por isso é que a lição especificamente para o dia de hoje traz a parábola da ovelha perdida. Não imaginam a alegria que o pastor na parábola teve quando achou a ovelha perdida. Eu quero imaginar que o pastor da parábola, ele apenas estava ansioso de encontrar pelo menos a ovelha morta para merecer um certificado de óbito, não é? Porque quando as pessoas escutam que alguém pereceu, a pessoa que se funda com a água, foi com a água. A única esperança que resta é procurar o quê? Procurar o corpo. Já pelo menos é uma alegria. Acredito que é este sentimento que o pastor da parábola sentiu. Pelo menos que encontre a minha ovelha morta para eu a enterrar, para merecer um certificado de óbito. Mas, pelo contrário, encontrou a ovelha viva, não morta. Quem é você que representa a ovelha perdida, mas encontrada morta, ao invés de ser encontrada viva? Quem é você? A igreja. Hoje, depara-se com certos problemas espirituais de membros, que você olha mesmo, parece um problema intransponível, sem solução, parecendo ser de uma ovelha já morta, e que só falta enterrar. E quem é você com esse tipo de problema? Não se deixa morrer. Não se deixa que morrer. Quando as circunstâncias te encontram numa condição de morte, de morrer, se esforce, se encoraje, tenha paciência, sobreviva, para que te ache vivo, para que os outros te achem quê? Te achem vivo. Porque na vida de fé existem estas situações. Se deparamos com um certo problema que parece não tem mais solução, e que os outros mesmo também veem mesmo que não tem solução, mas afinal a solução é mesmo você próprio. Só que não tens coragem de aguentar, não tens resistência. É preciso resistir para que os outros te encontrem vivo e te resgatem de lá onde você caiu. É assim. São grandes os desafios que este tema focado na missão traz. São grandes desafios mesmo. Até ao ponto de abdicarmos valores. Você era um doutor numa determinada área, mas como te obrigam a trabalhar no sábado, você diz, aqui eu saio daqui, não posso mais trabalhar aqui, porque aqui me obrigam a trabalhar no sábado. É um desafio, porque nós estamos focados na missão. Você está focado na missão de pregar o sábado, mas trabalha no sábado. Dá certo assim? Não. Então, temos que nos prevenir, abdicar os maiores. O que é que você já... Agora, o texto é esse. O que é que você quando aceitou a fé, o que é que abdicou? Deixaste o quê? Abandonaste o quê? Para preferir o evangelho, para preferir a missão. Deixaste o quê? Grande texto. E é preciso treinar para isto. Por exemplo, Abraão foi obrigado a deixar a sua parentela. Imagina como custa deixar o teu bairro, a tua casa, a tua localidade, com todas as condições. Você vai abandonar as fazendas, não sei o que, tudo, para ir para uma terra. Alguém só diz que vai só lá. Você não sabe o que lá tem, o que vai lá comer. A missão exige isso. Abraão obedeceu e foi. Moisés abandonou o palácio para sofrer com o povo de Deus. Eliseu lhe encontrou na lavra com 12 juntas de bois. Não sei lá se quantas, mas deve ser esse número mesmo. Foi preciso matar os próprios bois. As cancas serviram de lenha. Distribuir para as pessoas, comeram a carne. Foi um grande dia. Imagina aquele povo lá também ficou surpreendido. O homem, o grande fazendeiro, mata os animais e oferece para seguir um desconhecido. Era o profeta Elias. Só lhe bateu com a capa nos seus ombros. Assim mesmo Eliseu já está acompanhando. Os homens com virtudes fazem milagres já. Até a capa faz trabalho. Só a capa, está acompanhando já. Só eu vou matar já ainda primeiro os bois. Estou vivo. Os discípulos abandonaram os seus empregos a seguir alguém que só que diz que venha, sigam-me. O que é que você já abdicou em nome da missão? É o quê? Igreja, temos que amar os nossos irmãos. Igreja,
A igreja tem pastor. Mas essa lição das publicações dessa semana abre com um tema que nos diz que a igreja, afinal, ela se obriga a se sentir como pastor. Diz que a igreja é a comunidade de pastores. Amém? Amém. A igreja é a comunidade de pastores. Cada um, afinal, é pastor do outro. Pode ser pastor do outro. E para facilitar essa missão, esse trabalho, por isso é que essa igreja, ela, nos últimos tempos, para cumprir esse lema, focados na missão, ela instituiu a organização de pequenos grupos, para ser fácil o acompanhamento entre nós próprios, para facilitar o trabalho. Mas, lamentavelmente, Satanás surgiu na dianteira e aos poucos começou a dar uma má semente. São pequenos grupos, sim, mas viraram pequenos grupos para ensinar as falsas doutrinas, as doutrinas desviantes. Hoje, esta igreja é difícil, já não se confia tanto aos organismos dos pequenos grupos. Porque um determinado chefe dá dito de pequenos grupos, às vezes ele está misturado com águas turvas. Lamentavelmente. Mas que o princípio era bom. O princípio é de nos pastorearmos entre nós próprios. Quem tem problema, o pequeno grupo já detectou, o irmão tem problema. Então ele transmite aos órgãos superiores, e os órgãos superiores então conseguem acompanhar de perto a situação do nosso irmão. Vamos lá, nesta tarefa, de resgatar o quê? De resgatar as ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas. E isto é unidade. Não há superioridade aqui em termos de fé. Alguém vai dizer que a minha fé é superior que a do outro. Não é assim. Não é assim. Não é assim. E você vê que alguém diz que os fracos, os fortes, não é? Acalenta os fracos. Mas não é para nos exibirmos. A fé que exibe, a fé não permite a exibição própria. Não é. A fé não permite isso. E o nosso Deus é tão bom. Acredito que essa semana das publicações, com este tema, a alegria celestial na missão, sintamos mesmo a alegria de verdade. Trabalhemos com alegria e não com tristeza. Trabalhemos com uma voluntariedade própria, de uma entrega sincera nesse trabalho. Quando chega o momento do ofertório, ofertemos com alegria e não com tristeza. E se for para a convicção de sacrifício, como um sacrifício dói, que nos doa mesmo. Mas aguentemos. A nossa oferta que nos doa mesmo. Se é de sacrifício verdade, que nos doa mesmo. Escolha a melhor oferta, o melhor valor que tem no teu bolso, entregue ao altar do Senhor. Alguém diz, toda uma oferta que eu dou ao Senhor, mas o coração não ficou chocado. Assim aquela oferta não pesou para Deus também. E eu, até certo ponto, acredito que é verdade. E quantas vezes a nossa oferta que nós damos, o coração próprio me diz que não me fez falta. O coração diz que não me fez falta. Aquilo que achamos que nos faz falta, reservamos para nós próprios. Organista, pode dar o teu som mesmo, normalmente, estamos mesmo no fim a terminar. E acreditamos que Deus aceitou este trabalho que viemos fazer aqui. De um alto testemunho, que valeu a pena para a igreja missionária que é ouvir este testemunho de que o tempo da bênção já chegou. Deus já abençoou-nos e não podemos negligenciar mais esta bênção. Só falta andarmos com a própria alegria, louvar este nosso Deus. E a grande e maior bênção que nós já alcançamos é da vida, é do batismo, da vida eterna que o Senhor nos prometeu. Aliás, é caso para dizer assim: se o pastor se alegrou tanto por ter achado aquela ovelha, mesmo ainda assim viva, então a maior alegria, ela vem por ali. A maior alegria do resgate vem com Jesus. Quando Ele vier nos resgatar desta terra, indo com Ele para lá, para as alturas, onde estaremos com Ele e para todo sempre, abandonando todos os dissabores desta vida, todas as maldades desta vida, todos aqueles que nos maltrataram nesta terra, ficam para trás, ficam nesta terra, e nós com nosso Jesus, louvando e para todo sempre, com nosso Senhor, ao encontro dos nossos queridos, os falecidos, os nossos irmãos, enfim, toda a miséria assim ficou mesmo. Assim ficou bem para todo sempre. Vamos trabalhar para isto e com toda a alegria. Quão bom é servir ao nosso Deus. Quão bom é servir a um patrão que paga bem. Nós escolhemos bem o patrão que nós estamos servindo, que é o nosso Deus. Olha, focados na missão. Não existe uma missão grátis. Não. Toda uma missão paga. É para ganharmos. Você acha que estás trabalhando
servindo outra coisa de graça? Não. Há quem diz que vais receber o prêmio, vais receber o salário, é a vida eterna. Então não desistamos nesta missão. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.